Prática 1 de JPA. A gente começa então lá no Eclipse criando um novo projeto. Então vamos lá no arquivo. Arquivo, novo, projeto Maven. Workspace é o padrão. Ele vai buscar os archetypes. Essa etapa pode demorar. Costumava demorar mais, tá? No meu aqui está indo mais rápido do que antigamente. Em Archetype, como a gente não tem o nosso Archetype ainda, a gente continua usando aquele Maven Archetype Kickstart. Na versão mais nova 1.4. O Group ID você pode manter, prog web. O nome do artefato é o nome do projeto. Aqui na prática eu coloquei projeto JPA. A versão pode deixar essa mesma, o pacote pode deixar esse mesmo, não precisa alterar não. E aí finaliza. Nós criamos o projeto. Esse projeto JPA está com aqueles mesmos problemas. Ó. Ainda está com Java 7. Tem um monte de coisa aqui que a gente não precisa. Vamos arrumar de novo. Ó. Não preciso ter URL. Vou tirar. O Java não é 7, nós estamos usando o 14. Eu não vou fazer teste unitário com JUnit, eu vou tirar essa dependência. E toda essa seção de build aqui é desnecessária, vou apagar também. Lembrando que só fazer a alteração e salvar não resolve. Você tem que vir aqui, botão direito, Maven, faz um update do projeto, para ele ver essas mudanças e aplicar no projeto. Agora apareceu aqui, ó, Java SE 14. Como eu tirei a dependência do JUnit, toda essa parte de teste aqui não precisa mais. Então eu vou deletar isso aqui. Esse projeto não tem login. Vamos colocar login nele. Só que para não ter que ficar abrindo a prática e fazendo de novo, eu vou aproveitar esse código que a gente já tem aqui. Por exemplo, source main resources. Eu não sei se eu consigo dar um Ctrl C de cá e um Ctrl V. Nope. Ele até copiou, mas veio para o lugar errado. Source main. Porque ele não deixa dar um delete que não vai rolar, não. Não, vamos aproveitar pelo menos o arquivo. Eu vou criar o diretório resources aqui dentro. Então, dentro de source main, eu vou criar um novo folder. Resources. E aí o arquivo aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó, copiei esse arquivo para cá. Esse arquivo que eu copiei está com o nome do projeto antigo. Eu vou mudar aqui, projeto JPA. O que mais tem que botar no projeto para ter login? Eu preciso das dependências. Eu vou pegar lá do outro POM. Eu vou copiar as 3 dependências desse POM e vou trazer para o atual. Dentro da seção de dependências. Ó. Cola aqui dentro, Ctrl Shift F, para dar uma ajeitada, porque bagunçou tudo. Feito isso tudo, pode fechar o projeto antigo. Você pode vir aqui e dar um close. Ele continua lá no Workspace, se você precisar é só clicar 2 vezes aqui e ele vai abrir de novo. Mas o Eclipse não fica perdendo recurso com um projeto que você não vai usar mais. Bom, está pronto. O projeto a gente pode dar um update de novo nele. Ó. Vai lá em Maven, update, ok. Agora ele viu que tem um arquivo de resources, ele até mudou um pouco aqui na aparência. Está feito. Vamos voltar para a prática. Então, ó, nós já criamos o projeto e já botamos o login nele. O banco a gente tinha criado na última aula. Lembrando que o portainer tem que estar com o MariaDB startado. Como a gente vai estar trabalhando com JPA e Hibernate, a gente precisa colocar as dependências do JPA e Hibernate.
Então aqui no passo 4, ó, nós temos 3 dependências. Na verdade eu coloquei 3 para a gente poder escolher aqui. Deixa eu marcar isso aqui de amarelo. Porque ó, essa primeira ela é obrigatória. A gente precisa do Hibernate Core. Então já vai lá no POM do projeto e já cola o do Hibernate aqui. Isso a gente vai precisar. Só que o Hibernate, no final das contas, usa JDBC para acessar o banco. Lá na prática, eu deixei 2 dependências de conector JDBC, de driver JDBC. Tem um que é para o MySQL e tem um que é específico do MariaDB. Os dois funcionam, tá? Porque o MariaDB é feito de maneira que aceite os comandos do MySQL. E então você pode trocar e colocar o que vocês quiserem. Eu testei com o do MariaDB. Então vamos copiar essa dependência do MariaDB. Vamos colar aqui também. Então eu preciso dessas 2 dependências no projeto, ó. O Hibernate Core e o JDBC do MariaDB. Agora eu preciso configurar como é que o JPA vai acessar o banco. Para isso a gente tem que criar um diretório metainf dentro lá de source main resources. Então copia aí metainf, vai lá em source main resources, botão direito, folder, metainf. Do jeito que está lá na prática. Dentro desse diretório, nós precisamos criar um arquivo XML, que é o arquivo persistence.xml. Então, cria o diretório, vai nele aqui e vamos pedir para criar um novo arquivo XML, chamado persistence.xml. Aí a gente tem que configurar ele. Aí eu coloquei 2 configurações aqui também, ó. Eu botei uma quando for para o MySQL e uma de quando for para o MariaDB. No nosso caso, como a gente escolheu o driver do MariaDB, eu vou pegar a configuração do MariaDB. Então copia esse XML todo aqui, vai lá no persistence e substitui tudo que está aí dentro por o que veio desse arquivo. Isso aqui está definindo uma unidade de persistência aqui, ó, persistence unit, que eu chamei de projeto JPA-PU. Podia ter chamado aqui de churumela. Vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui a gente está definindo a URL do banco. Lembrando que o nosso banco é o banco testes JPA. É o banco que a gente criou. Root 12345 é o usuário e senha do banco. O driver é o mesmo. Eu não quero que ele crie as tabelas do banco. Tá? Por quê? Porque a tabela já existe, eu já criei. O dialeto, eu quero que ele mostre o SQL formatado para mim. Porque fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Está feita a configuração. Vamos começar a parte de código. A gente vai criar, então, uma classe cliente. E essa classe cliente vai ser mapeada para essa tabela cliente. Vamos começar. Eu vou copiar esses atributos daqui. E aí vamos criar uma nova classe do Java. Código Java é dentro de source main Java. Dentro daquele pacote que ele gerou. Eu vou clicar aqui com o botão direito. New Class. Estou pedindo para ele criar uma nova classe. Aqui na prática eu falei para criar essa classe no pacote modelo. Então aqui, ó, ao invés de ficar progweb.projeto.jpa, eu vou acrescentar ponto modelo cliente e aí dá finish. Ele vai criar uma classe Java para você chamada cliente dentro do pacote modelo, dentro do pacote projeto.jpa, progweb, dentro de source main Java. E aqui dentro eu vou colar os 4 atributos que está lá na prática.
Essa classe ela não está pronta. Eu não coloquei o código inteiro dela aqui, justamente para a gente já ir treinando o uso do Eclipse para gerar esse monte de coisa para a gente. Vamos começar fazendo sets e gets. Como é que eu faço para gerar sets e gets no Eclipse? Você vai aqui dentro do código da classe, clica com o botão direito, vai lá em Source, pede para ele vir gerar gets e sets. Então, generate getters and setters. Seleciono. Ele vai abrir para você uma tela para você escolher de quais atributos você quer o get e o set. No nosso caso, eu quero para todos. Então, eu vou clicar aqui no Select All e vou pedir para gerar. Tá lá, ó, vários sets e gets. Ele faz tudo muvucado, um colado no outro. Se você quiser arrumar isso, Ctrl Shift F. Ele dá uma espaçada nas coisas para você. Eu gerei os sets e os gets, beleza. Eu preciso de um equals e de um hashcode nessa classe. Mesmo esquema, ó. Você pode vir aqui no código, botão direito, source, generate hashcode and equals. Aqui, quando você pedir para gerar o hashcode e o equals, ele vai te perguntar o seguinte, ó, quais campos você quer usar dentro do hashcode e do equals? O que você quer que ele compare entre dois objetos clientes para dizer que é o mesmo cliente? Aí depende da sua classe. Por exemplo, se você tivesse falar, não, se o cara tiver o mesmo nome é porque é o mesmo cliente. Isso é fria, porque acontece de pessoas terem o mesmo nome. Idade não, nome. Acontece de pessoas terem o mesmo nome. No meu exemplo aqui, eu estou usando só o código. Para mim, se dois objetos cliente tiverem o mesmo código, é porque é o mesmo cliente. É isso que eu vou deixar marcado aqui. Tá, então desmarca o resto, deixa só o código e aí pede para gerar. Ele vai criar esses dois métodos para você, ó, o hashcode e o equals, e dentro deles ele só usa o atributo código na hora de fazer uma comparação entre dois clientes. O toString não é obrigatório. A gente vai colocar um toString aqui só para facilitar, porque o padrão, se você manda mostrar um objeto cliente, ele vai mostrar o nome da classe, um arroba e o código hash da classe. Eu não quero ver isso, eu quero ver os dados do cliente. Então eu vou clicar com o botão direito de novo, Source, Generate toString. Opa. O que você quer mostrar do cliente? Aí você escolhe os campos que você quer ver e pede para gerar. O padrão do Eclipse no toString é esse que a gente está vendo aqui, ó. Ele mostra cliente, que é o nome da classe, abre um colchetes, aí ele põe atributo igual ao valor, vírgula, atributo igual ao valor, vírgula, e vai até o fim e fecha o colchetes que ele abriu. Então esse é o padrão que ele faz. Só para vocês verem. Só não precisa fazer isso aqui não, tá? Eu vou gerar um cliente aqui. Vamos colocar alguns nomes nele aqui. Nome. Opa. Vai ser a Grossbuilder. Ela tem como... É só para vocês verem o que vai sair no toString. Tem lá idade, profissão. Ela é uma secretária. E que mais? O sexo. Eu vou botar F de feminino. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? O código... Vamos pôr um código aqui, não faz muito sentido, mas eu vou colocar só para vocês verem. Eu botei o L porque é long, tá? E aí eu vou pedir para mostrar. Aqui eu teria que fazer um system out print ln. Você não quer digitar isso toda vez. No Eclipse você pode botar sysout e aí Ctrl espaço. Eu dava Ctrl espaço e ele já fazia. Agora eu estou tendo que dar Enter depois de apertar Ctrl espaço. Eu vou pedir para mostrar esse cliente.
Por que eu fiz o toString? Ó, deixa eu... Para comentar é Ctrl+, tá? Ó, comenta e descomenta. Se eu não colocar um toString e eu pedir para mostrar esse cliente, o que vai acontecer? Isso é o comportamento padrão. Ó. Ele põe o nome da classe, junto com o pacote todo dele, arroba o código hash da classe. 20. Muito útil essa informação. Né? Eu não quero ver isso, eu quero ver os dados do cliente. Então a gente põe o toString e roda. Melhorou. Ó. Esse é o padrão do Eclipse. Ele põe código, nome, tudo na mesma linha. Dá para mudar esse padrão. Vamos fazer de novo aqui. Ó. Vou apagar o toString e vou pedir para gerar de novo. Source. Generate toString. Aqui ele está seguindo um formato que é o formato padrão. A gente consegue editar esse formato. Aí ele está mostrando, ó, o template padrão que ele usa é esse aqui. Eu consigo criar novos templates e eu consigo editar esse template. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Se eu conseguir clicar. E eu vou mandar criar um novo padrão. Chamar aqui professor. Esse é o nome do padrão. Ele já até colocou o antigo aqui. Não precisei nem copiar anteriormente. O que está aqui? Ó? Vamos entender o padrão. Ele pega $chaves object.className. É o cliente. É o nome da classe. Eu não quero o nome da classe. Eu vou tirar o object.className. Aí ele vem o colchetes ao redor das informações. Eu não quero esse colchetes. Eu vou tirar a abertura e o fechamento. E aí ele põe esse primeiro atributo, $chaves member.name é o nome do atributo. Igual a alguma coisa. Eu não quero o igual. Eu quero que fique o nome do atributo, dois pontos, espaço, aí member.value, que é o valor. Só que eu não quero vírgula os outros membros. Eu quero que os outros membros fiquem na linha de baixo. Então, ao invés de vírgula, eu vou tirar essa vírgula e vou dar um Enter aqui. Ó. Esse é o padrão que eu quero. Então, ficou o nome do atributo, dois pontos, o valor do atributo. E na linha de baixo, o novo atributo, dois pontos, o resto dos atributos. Vou dar OK. Eu criei um novo template. OK. Ele vai seguir esse formato agora. Vou pedir para gerar. Ele fez o toString seguindo o padrão que eu pedi. Com esse padrão agora, quando eu rodar, olha a diferença. Esse é o padrão dele. Esse é o que eu fiz. Eu prefiro ver a informação desse jeito. Não vai fazer a menor diferença para vocês no programa. Eu só botei isso aqui porque aí está em vídeo. Se alguém quiser seguir depois, só fazer também. Vamos colocar construtores nessa classe. Cliente. Construtor eu costumo fazer entre os atributos e os métodos. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui dentro, nessa seção. Botão direito, Source. Gerar construtor usando fields. Fields seriam os atributos. Quais construtores você quer? Vamos lá. Se você deixar todo mundo selecionado, ele vai gerar um construtor de inicialização. Código, nome, idade, sexo e profissão já fez para você. Por algum motivo, ele chama o super nos construtores que ele gera. Não precisa colocar isso aqui. Você pode apagar esse super. Que a não ser que eles tenham feito uma mudança muito doida no Java, o super já é chamado por padrão. Então não precisa. Ainda mais que o super do cliente é o object. Para quê? Não faz sentido. Se você quiser um outro construtor, lembra, o que a gente precisa mesmo é o padrão. O padrão que é obrigatório ter na classe para poder gerar uma entidade. Para ele poder ser uma entidade. Clica de novo, botão direito, Source. Manda gerar outro construtor usando fields. Só que aí desmarca todo mundo. Aqui, ó. Omitir a chamada para o construtor padrão super. Já deixa marcado isso aqui, ó. Tira isso e gera, ó. Construtor padrão.
vazio. Tudo bem. Tem que ter esse construtor na classe. Como eu já tinha colocado esse, eu sou obrigado a colocar esse. Se eu não tivesse colocado nenhum, também funciona. Porque quando a classe não tem construtor nenhum, ele gera para você um construtor padrão na classe. O importante é que tenha um construtor padrão. A classe está pronta. Isso aqui, por enquanto, é uma classe Java normal. Não é uma entidade, não dá para ser usado no banco de dados com JPA. Então agora a gente começa a fazer o mapeamento. A gente vai começar fazendo com que a classe vire uma entidade. Então a gente vem na classe @entity. Antes do nome da classe ali, ó. @entity. Essa classe é uma entidade que vai ser persistida no banco de dados. Vai estar errado porque ele não sabe o que significa @entity. Eu tenho que fazer um import para eles poderem entender essa anotação. Para arrumar import no Eclipse, Ctrl+Shift+O. Ctrl+Shift+O. Ele organiza os imports. Se precisar fazer algum, ele gera para você. Aqui, a gente precisa tomar alguns cuidados, ou um cuidado no caso. Ele achou duas classes entidade. Tem lá Javax Persistence e Org Hibernate Annotations Entity. Aí separa, nós estamos usando a Hibernate. E o aluno vai e põe essa anotação. E aí está errado. Nenhum import que a gente vai fazer nos nossos programas é específico do Hibernate. Todos os nossos imports são usando JPA puro. Então é só essa aqui que a gente vai colocar, ó, javax persistence.entity. Nunca vai ser com o nome Hibernate no nome. Tenta lembrar disso. Pega esse import aqui e manda finalizar. Ó. Então, ó, javax persistence entity, sumiu aquele erro. Se eu deixar desse jeito, ele vai procurar uma tabela chamada cliente com o nome da nossa classe, com C maiúsculo. E vai dar erro, porque a tabela no banco é cliente com C minúsculo. Então, o que eu vou fazer aqui além do entity? Eu vou avisar para ele, olha, @table, o seu nome de tabela vai ser cliente minúsculo. Então, @table, abre chaves, name é igual cliente minúsculo, é string name, cliente minúsculo. O table ele também não sabe o que é. Ctrl+Shift+O. De novo, vai aparecer duas. Nunca pega com o nome Hibernate, pega a outra. Javax Persistence Table. Qual desses atributos aqui é a chave primária para essa tabela? Eu vou pegar o código, @id, I maiúsculo, D minúsculo. O código é o identificador dessa classe. Não sabe o que é ID? Ctrl+Shift+O. Esse Ctrl+Shift+O, ele nem vai abrir uma janela para você, porque não tem mais de uma opção. Só tem só tem uma anotação ID, e é essa que está lá no Javax Persistence ID. Já fez direto aqui, ó. Só que além disso, esse código, eu não vou ficar colocando o valor de código aqui dentro. Quem vai fazer isso para mim é o banco. Lembra que quando a gente criou essa tabela, eu coloquei lá que era autoincremento? Então eu não quero eu ter que cuidar disso. Eu preciso avisar o JPA que vai ser feito via autoincremento do banco. Então eu vou colocar aqui @generated value, ou seja, é um valor gerado. Observe que quando você usa o autocompletar do Eclipse, ele já faz o import. Ó. Se ao invés de ter usado o autocompletar eu tivesse vindo aqui e tivesse digitado, ele não faz isso automático. Ó. Se eu tivesse completado tudo, ó, generated value, ele não ia fazer o import e não ia achar o que é. Eu dei Ctrl espaço. Eu só cheguei na parte do value e dei Enter. Ele terminou de digitar e já fez o import. Ó. Bom, é um valor gerado automático pelo banco, ok. Só que não posso só colocar isso, eu tenho que avisar para ele qual que é a estratégia. De novo, ó, eu abri parênteses, Ctrl espaço,
a estratégia é igual Ctrl espaço e eu quero usar identidade. Dei Enter. Se você quiser digitar isso tudo na mão, também funciona. Só que aí você vai ter que digitar e dar um Ctrl Shift O depois para ele já fazer o import. Usar o Ctrl espaço para preencher as coisas facilita. Agora sim, ó, o código é o identificador da classe cliente e ele é um valor gerado automático pelo banco usando a estratégia e identidade, ou seja, é uma coluna chamada código dentro da tabela cliente que cuida dessa parte do código. Agora é uma entidade. Ela pode ser manipulada pelo JPA. Só faltou colocar aqui o implements serializable. Eles normalmente pedem que essa classe implemente essa interface. Ó. É só vir aqui e colocar implement seria Ctrl espaço serializable. Pronto. Quando a gente implementa serializable, essa classe ela vai ser serializável. Ok. Vocês vão perceber que vai aparecer uma linha amarela no cliente aí, ó. Um warning aqui do lado esquerdo. Tem uma lampadinha e uma exclamação ali. Qual que é o problema? Quando implementa serializable, a classe tem que ter um serial version UID. É como se fosse um identificador dessa classe. Tem que ter isso aqui. Como é que a gente arruma isso aqui? Se você para o mouse no cliente, ele abre essa janela e ele te dá algumas opções. Ó. Você pode gerar um padrão, você pode colocar um gerado e coisa do tipo. Outra maneira de fazer isso é apertar Ctrl 1. Se você tiver ali com o cursor Ctrl 1, ele vai te dar umas opções de como possivelmente arrumar isso. Então, sempre que tiver uma exclamação, você pode dar um Ctrl 1 ou parar com o mouse, normalmente também funciona. Ele vai te abrir uma janela mostrando o que ele pode fazer para te ajudar. No nosso caso aqui, eu vou pedir para ele gerar um Serial Version ID para mim, adicionar um Serial Version ID. Vou clicar aqui 2 vezes. Ele acrescentou isso aqui na minha classe. Ó. Tem um comentário aqui que está vazio, eu vou tirar esse comentário. Ele gerou ó, Private Static Final Long Serial Version ID com um número maluco aqui. O de vocês provavelmente vai estar diferente. Agora, com certeza, é uma entidade que pode ser mapeada para aquela tabela cliente. E os outros atributos, eu não preciso fazer nada? Nesse caso não, porque ele vai usar o próprio nome do atributo, ele vai usar do jeito que está na classe, ó, nome, idade, sexo e profissão, que é justamente o que a gente colocou aqui, ó, nome, idade, sexo e profissão. Então eu não preciso colocar nenhuma anotação nos outros atributos aqui, já está pronto. Então, ó, entity, a tabela é essa, implementa serializable, coloca lá um ID generated value no atributo, na chave primária, tem um construtor padrão, tem que ter um equals e um hash code. Senão não vai dar certo isso. A classe nossa está pronta aqui. Vamos fazer um primeiro teste para escrever alguma coisa no banco. Então eu vou criar uma nova classe Java chamada aí, escrita banco. Eu vou colocar ela num pacote testes. Então vamos criar essa classe. Ó. Eu vou vir aqui no pacote padrão que ele gerou. Botão direito, new, class. Eu vou colocar o nome na classe de escrita banco. Com E e B maiúsculo. Só que o pacote eu não quero que fique nesse pacote. Então eu vou acrescentar aqui, ó, ponto testes. Essa classe vai estar num pacote testes dentro do pacote que a gente já tinha anteriormente. E aí, finish. O que a gente vai pôr dentro dessa classe? O que está aqui dentro. Ó. No passo 10 tem um código aqui para a gente copiar e colar. Esse passo 10 é justamente o método principal da classe. Ó. Eu vou copiar, vou colar. Tem aqui ó, public static void main, com o conteúdo que eu quero que ele execute. Esse public static void main é chato pra caramba de escrever também.
o Eclipse é capaz de gerar isso aqui para você. Se você pegar uma classe qualquer e digitar main, Ctrl espaço, ele vai te dar a opção de você escolher qual main que você quer. A primeira opção é o método principal. Se você der Enter, ele gera o Public Static Void Main para você. Então, digita main, Ctrl espaço, dá Enter, ele gera. Vai estar com alguns erros aqui nessa classe, nesse método. É porque está faltando import. Então, copia, cola aqui dentro e aí vai lá em Ctrl Shift O. Aqui a gente tem que fazer algumas escolhas. Vamos lá. A primeira delas, a classe Scanner. Tem aí 6 scanners para escolher. O scanner que a gente precisa é o que está da Java Util. Então, Java Util Scanner. É ele que a gente vai usar para ler do teclado. Não tem a próxima opção, é porque as outras não têm escolha. Só tem uma classe. Então, se você clicar em Finish, ele já vai arrumar todos os imports. O único que a gente tem que escolher é o do scanner. O restante ele já sabe qual que precisa. O que esse programa faz? Vamos entender. Ó. Eu criei um scanner e associei o scanner com a entrada padrão, que é o teclado. Fui lá e criei um objeto cliente. Aí eu vou começar a parte de acesso a banco. Eu vou primeiro criar o Entity Manager Factory. Eu vou lá no Persistence, nessa classe, peço para criar um Entity Manager Factory associado com essa Persistence Unit. Esse nome que a gente põe aqui é o nome que a gente deu para a Persistence Unit. Aqui, ó, projeto JPA-PU. É aí que está sendo feita a ligação dessa Persistence Unit com esse Entity Manager Factory. Uma vez que eu tenho o Entity Manager Factory, eu posso pedir para ele criar o Entity Manager. Aí eu guardei aqui o Entity Manager. Ok. Aí eu peço para o usuário, olha, digita o nome. Eu vou ler o nome e vou guardar dentro do objeto. Eu vou ler a idade, eu vou ler o sexo, eu vou ler a profissão. Então, nesse ponto aqui, o objeto está pronto para ser guardado no banco. Como eu vou mexer no banco, vai ter uma alteração, tem que existir uma transação. Então, eu vou no Entity Manager, Get Transaction, começa a transação. Vou salvar o objeto cliente. Entity Manager, persiste aí para mim o objeto cliente. Esse persiste é o método que pega esse objeto e joga isso para a gente no banco. Acabei a alteração, finaliza a transação fazendo um commit para ele executar o que eu pedi dentro da transação. Ele vai fazer a inserção para a gente. Na sequência aqui, eu vou mostrar duas coisas. Primeiro eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mostrar sysout aqui. O cliente antes de salvar e vou mostrar o cliente depois de salvar. Para a gente ver o seguinte, ó, qual que era o código do cliente antes de eu persistir e qual que ficou sendo o código do cliente depois que eu fiz o persist, depois que ele foi inserido no banco. Fechei o Entity Manager, fechei a Entity Manager Factory e fechei o scanner. Vou mandar executar. Olha que beleza. Cadê o meu log colorido? Vamos executar. Vamos lá, saiu um mundo de informação aqui. Da onde que está vindo esse mundo de coisa que está saindo aqui, gente? Vamos olhar o login que a gente colocou lá. Tudo isso que está saindo aqui não fui eu que pedi. Tá? É porque na configuração de login que a gente está usando, né, aqui, eu falei para ele, ó, trace. Trace é o nível mais baixo possível de log. A gente consegue ver toda a execução. Então, o que está aparecendo aqui de login é coisa do JPA e do Hibernate. Se vocês olharem, é muita coisa específica do Hibernate. Como eu botei trace, ele mostrou tudo que ele fez. Olha a quantidade de tranqueira que rodou aí por trás antes de poder chegar na parte que me pede para digitar o nome. Ó.
Aqui ele parou em algum momento, ó. Digite o nome. Ficou no meio da bagunça aqui. Eu não quero ver esse monte de coisa. Tá? Eu vou deixar aqui... vamos deixar o warning para ver o que acontece. Eu quero ver problemas. Vou executar de novo o meu escrita banco. Só deu um warning aqui, mas esse acho que é normal. Aí ele perguntou, digite os nomes. Vamos lá, é a Grossbuilder, como sempre. Qual que é a idade da Grossbuilder? No caso, eu vou botar 30. O sexo é feminino. E ela é uma secretária. O que aconteceu? Ó? Terminei de digitar. Ele falou o seguinte, ó, lembra que o programa, depois que eu digito, eu mostro o cliente. Tá aqui, ó. Código 0, Grossbuilder 30, sexo feminino. De onde veio esse 0? Isso vem do Java. Lembra que os atributos recebem um valor padrão pelo Java. Números começam com 0, strings começam com nulo. Esse é o padrão, sai o 0 aqui. Na sequência, depois que eu mostrei, eu persisti esse cliente. Quando eu persisti, o que ele mostrou para mim? Ó? Eu falei para ele, Abernathy, me mostra o SQL. Não sei se vocês lembram lá na configuração do persistence, eu pedi para ele, me mostra o SQL e formatado ainda. Eu quero que saia bonitinho, eu não quero que saia uma linha só com essa bagunça toda. Por isso que saiu isso aqui. Desse jeito que eu pedi. Ó. Ele fez o que para mim quando eu fiz um persist? Ele gerou um insert. Ó. Insert entre o cliente, idade, nome, profissão, sexo, com esses valores que ele pegou do objeto. Fez a inserção. Na sequência eu pedi de novo, olha, mostra o cliente. Olha o que saiu agora. Ó. Secretária, blá blá blá. E qual que é o código dela? 1. Não é mais 0. 0 era o valor padrão. Depois que eu persisti, virou 1. Esse é o código que foi gerado no banco. Da onde que veio esse 1? Vamos lá no banco. Vamos lá na tabela cliente. Eu vou fazer um select aqui. Ó. Jeito mais fácil, botão direito. Select. Esse 1 foi o banco que gerou. Como foi o primeiro cliente que foi inserido, ele pegou e colocou o valor 1 para mim automaticamente. O banco colocou 1, o JPA recebeu isso e guardou no meu objeto. É isso que eu estou vendo quando eu pedi para mostrar. Esse valor veio do banco. E o cliente está salvo. Fechou todo mundo. Terminou. Eu vou inserir mais gente aqui porque a gente vai precisar daqui a pouco. Eu já vou inserir o Strubilobaldo. Masculino. Ele é, sei lá. Nossa, tô sem imaginação hoje. Motorista, sei lá. Quando eu inseri Strubilobaldo, ele fez o insert. Agora o código do Strubilobaldo é 2. Se você olhar no banco, nós temos o 2 agora aqui, ó. Grossbuilder e Strubilobaldo. Eu vou colocar mais 2 aqui, porque um eu vou alterar e o outro eu vou remover. Vai ser o João e a Maria. O João é, sei lá, estudante. Código 3, ó. A Maria. Virou código 4. E aí a gente tem 4 clientes na tabela. Que a gente acabou de inserir. Essa é a parte de escrita. Opa. Aqui. Terminou a escrita. Eu até coloquei os imports aqui para você ver. Nós já olhamos o banco. Vamos testar. Fazendo uma leitura do banco agora. Olha a aula, hein? Dia e 20. Vamos fazer mais só mais a leitura, pelo menos. Eu vou criar uma outra classe para fazer a leitura
Eu não quero fazer junto, tá? Então, de novo, lá dentro do pacote de testes, eu vou pedir para criar uma nova classe. Então, o pacote já está certo. Ó. A classe chama leitura banco. E o conteúdo dela também está lá no passo 13. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Preciso arrumar imports. Observe que quando eu dou Ctrl Shift O agora, o Java Util Scanner mudou de lugar. Ele estava lá no meio, agora ele está no início. O Eclipse sempre tenta te deixar no início as opções que você mais usa, para facilitar você encontrar elas depois. Então o scanner que a gente quer é o Java Util Scanner. As outras ele já sabe direto, eu só dou um Finish, ele já arrumou tudo para mim. Esse programa faz o quê? Mesmo esquema, eu vou precisar de um scanner, eu vou precisar criar um Entity Manager Factory ligado na Persistence Unit, uso a Factory para criar o Entity Manager. Aí eu começo pelo seguinte, olha, usuário, me digita um código aí de cliente. Ele vai entrar um código, aí eu vou pedir para o Entity Manager buscar um cliente com esse código. Eu tenho que passar aqui o cliente.class. Tá? É a classe do cliente e aí eu passo o código que eu quero buscar. Aqui eu não preciso de transação, por quê? Busca não muda banco, então não precisa estar dentro de uma transação. Ele vai buscar um cliente com esse código e vai me devolver aqui. Só pode acontecer do cara passar um código que não existe. Então eu não posso simplesmente sair usando esse objeto. Eu tenho que testar se existe um objeto aqui. Como é que eu testo isso? Quando ele não encontra, ele devolve nulo. Eu recebo null. Então eu posso testar. Se o cliente não for null, é porque ele encontrou e eu recebi o objeto. Então eu pedi para mostrar. Agora, se for nulo, não foi encontrado um cliente com esse código, fecha o Entity Manager, fecha a Factory, fecha o Scanner. E aí salva e roda. Tá lá, ó, digite o código. Se você procurar um código que não existe, por exemplo, 50. O que aconteceu? Ele fez um select. Select cliente, código, idade, nome, profissão e sexo, from cliente, where código é igual a alguma coisa, que é o valor que ele recebeu. Eu passei para ele aqui. E ele me avisou, ó, cliente não encontrado com esse código. Então, o Hibernate gerou para mim o select. Ó. Ele sabe fazer isso com base nas informações que nós colocamos na entidade aqui. Ó. Ele sabe a tabela, ele sabe quem que é a chave primária, ele sabe o nome das colunas. É a partir desse mapeamento que ele consegue gerar essa informação aqui. Não achou, avisou que não existe com esse código. Se eu rodar de novo agora e passar aqui o valor 2, ele rodou o select, só que aí ele achou o Strobilobaldo. E aí ele mostrou o objeto para mim, ó, código 2, Strobilobaldo, blá blá blá. Tá, então eu consigo fazer busca usando o find. Isso para achar um cliente. Depois a gente vai ver como é que a gente busca todos os clientes. Todos os clientes aí é um pouco diferente.